Tá começando mais um Nosso Olhar aqui na Ubra TV e também TV Cultura. E nessa reta final de ano, né, eu tô aqui, Juju Macena, junto com Sabrina Tomasi, Bruna Esk, Milena de Mamã e hoje também com a Stephanie Lee, mas a gente já fala mais dela. Porque hoje também a gente tá nessa reta de fim de ano, né, esse encerramento de ciclos. Então a gente vai falar um pouco sobre o que queremos ou não levar pro novo ano. Mas antes, deixa eu apresentar, antes da gente começar o papo, né, porque sabe que quando começa aqui a coisa engrena. Mas deixa eu apresentar a Tef, né? A gente chama de Tef, né? Mas olha só, a Stephanie, ela começou seus estudos musicais com canto coral em Novo Hamburgo, sua cidade natal, período que durou 8 anos, né, da sua vida. Depois recebeu o convite de uma empresária para sair em uma turnê internacional com duração de 6 meses pela China. Quando regressou aqui ao estado, começou seus trabalhos onde foi produtora, executiva de artistas, trabalhou como backing vocal, até assumir seu lugar como artista. Se profissionalizou em publicidade e foi voz de grandes campanhas nacionais e internacionais. Em 2019, assumiu a frente como intérprete do projeto Hello Adele, que é um tributo maravilhoso, né, para a cantora, que já fez shows em várias cidades e estados do Brasil, e não só do Brasil, porque a moça é internacional. Passou já pelos Estados Unidos, França, Inglaterra, Portugal, e com essa grande repercussão, né, que o show tem, também participou de vários programas e, inclusive, o teu encontro com o Faustão, que tu queria cantar pra ele, né? Sim, sonho. Eu acho que todo mundo que vem da minha geração sempre teve aquele sonho de chegar no domingo do Faustão. Sim, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, vai lá e mostra que tu consegue fazer ao vivo. Mas veio o convite lá, na época ele já tava na Band, né? Uhum. E veio o convite e eu não acreditei. Eu disse, Que demais. meu Deus do céu, né? Todas as possibilidades da minha vida que eu imaginava. Porque a gente sempre vem aquele lance de autoral, música autoral, todo aquele negócio. E não é o segmento que eu tô fazendo atualmente, né? Que é um tributo ao outro artista. Então eu pensava, tá, qual a possibilidade disso acontecer? E aconteceu. Mas enfim, eu fiz lá e conheci o cara. Muito bem. E assim, no nosso olhar, a gente puxa a convidada para participar com a gente, né? A gente vai falar mais do teu trabalho, com certeza. Mas vamos entrar no tema, então, de Ano Novo. E eu separei até algumas perguntinhas. Eu vou fazer até um quiz se der tempo, porque às vezes não dá tempo, porque a gente, né, se emociona a falar, se emociona e fala muito. Mas olha só, o que vocês, assim, queria saber de cada uma, tá? Algo que vocês querem encerrar, que vai ficar com 2024. Tem alguma coisa, assim, que vocês já pensaram nisso? Pensei. Ó, a Sabrina já veio preparada. Eu pensei quando a gente falou no grupo ali, né? O que você deixa pra a barriga? Decidi que eu não estava concentrada nela nos últimos anos. Estava focada em outras coisas. Essa barriga eu vou deixar em 2024. Tá decidido. Meu objetivo, assim. É isso. Eu achei perfeito, né? O que eu quero. Tem umas coisas que eu deixo em 2024 que não necessariamente eu queria deixar. Entendi. Então tem esses movimentos. Sim. É que eu quero, tô planejando já 2025. Muito bem. E tu, Bruna? A barriga. Também. A mesma coisa. Inspiração, já inspiração. Mas eu quero deixar a celulite também, que eu não aguento mais. Essa eu não tô quero mais apegada, levar essa eu ela pra deixo. 2025. Eu vou te falar, uma luta, assim, de muito tempo. Mas essa eu nem acredito que a gente possa. praticamente. A celulite eu nem acredito que possa desapegar. A barriga tem coisa que eu sei que eu tenho que fazer, que eu posso. Mas sabe que eu sempre... Eu até comentei sobre isso esses tempos aqui. A gente são gerações de mulheres, né? Nascidas para odiar o seu corpo. A gente tá sempre... Porque eu falei, a minha primeira dieta, eu tinha 13 anos. Eu tinha já a altura que eu tenho e, sei lá, 50 e poucos quilos. E eu noiava com isso, né? A gente cresce sempre buscando isso. E de um tempo pra cá, eu venho pensando assim, cara, tá, beleza. Vamos focar em outra coisa, assim, sabe? Eu quero, esse ano, com toda a questão de enchente e tal, eu parei completamente de fazer exercício. E eu pensei, eu quero focar nisso porque eu quero ser uma senhora Saudável. saudável, entendeu? Porque daí tu começa, por exemplo, assim, a gente teve a festa da firma, tá? Fui com um saltinho desse tamanho. Dancei 3 chão,
No outro dia, parecia que eu tinha ficado a semana. Aí tu quer deixar o joelho. Isso, né? malhando perna, entendeu? Pra mim não deu. Eu falei, não, vamos... eu acho que a gente precisa pensar... porque quando a gente pensa que a gente quer emagrecer, quer não sei o quê, com o foco na saúde, sabe? A gente é mais querido com a gente também, sabe? E até, colocando a coisa do odiar o corpo, eu acho que eu não tenho isso. Eu nunca fiz dieta na minha vida, assim. Eu sempre tive... Tá iluminada. Não é iluminada. Eu não sei o que é. Mas é preguiça de fazer dieta. Mas primeiro que tinha uma queima natural, assim, né? Perdia peso quando eu achava que eu estava chegando num ponto. Eu tinha uma sensação de me sentir mais pesado e desconfortável. Chega no verão, eu não tenho vontade de comer mais, tenho vontade de comer mais líquido, coisas mais leves. Então, ele sempre foi se regulando naturalmente e com atividade física. Só que depois dos 40, eu tô com 46. Realmente, no endócrino disse, depois dos 40, a média, sem mudar nada na tua vida, não é comer mais, não é ficar sedentária, sem mudar nada, a tendência é de aumento de 1 quilo por ano. Pois é, gente. Então, assim, é isso que eu aviso vocês que não chegaram aqui ainda. Realmente isso acontece. Não, nem é tudo isso. Aí eu viajava, que a gente caminhava muito viajando, emagrecia 2 quilos. Agora eu posso viajar quanto eu quiser, pernear e não acontece nada, entende? Sim. Então, essa coisa de focos, né? Nos últimos anos, eu tava focada em estudar, tava fazendo uma outra faculdade. Na mente. Depois, focando no trabalho de entrar num outro mercado, a psicologia e tal. A enchente, esse ano, desestruturou qualquer rotina e exercício precisa de disciplina e rotina. Então, por isso que eu disse assim, para 2024 vou deixar a barriga, porque 25 consegui focar nisso. Mas em termos de saúde mesmo, assim, não tenho uma noia. E nem não sou de uma cultura de odiar o corpo, assim, né? Tô bem com ele, né? Até eu fui no dermato esses dias e ele o que te incomoda? Nada. Quem me incomoda é minhas filhas, que dizem que meus poros estão aparecendo muito, minhas amigas que dizem tal coisa. Mas eu tô bem, assim. Sim. Mas são coisas que a gente tem que cuidar mesmo, né? Sim. E esse negócio do exercício que a Sabrina falou, o pessoal busca sempre uma motivação para fazer. Eu tenho uma festa, eu quero emagrecer, eu tenho um evento. Uma meta, por isso, exato. Às vezes eu acho que é por isso que as pessoas não conseguem persistir. Esse ano, o que eu aprendi, eu mudei essa forma de enxergar. Antes eu era assim, eu emagreci para a formatura, depois eu emagreci para o casamento, depois eu emagreci que eu ganhei o TEL. Agora eu disse, não, eu tenho que ter uma meta que não vai sumir com o passar do tempo. E aí eu botei saúde, eu vou fazer exercício, por quê? Para as minhas articulações, para minha coluna, para minha saúde. Porque daí também eu fui ler a respeito que quem faz musculação reduz o risco de ficar internado, várias coisas assim, gurias, de saúde mesmo. Não só de, subir escada, mas coisas graves que tu pode evitar. E eu disse, então esse ano eu vou fazer exercício para saúde. Porque essa coisa, a gente vive mais, eu quero viver mais, mas eu quero viver mais em que condições? Com qualidade, né? Porque e é isso que eu comecei a pensar esse ano também. Milena, e tu? Não, eu nem tinha pensado nesse assunto, mas já que vocês estão falando... Viu? Por isso que eu disse. Agora eu fiquei curiosa. Eu fiquei curiosa saber o que quer dizer. Eu só pensei em fazer... eu estava muitos anos sem fazer exercício e eu me sinto muito bem fazendo. Eu amo fazer, só que eu também não tinha engatado na minha rotina. E daí uma amiga minha me convidou, que mora perto da minha casa, assim, vamos fazer bem cedinho, musculação, tu faz comigo. Eu, se tu for comigo, pelo menos eu me pilho. Então, faz uns 6 meses que eu comecei e eu tô muito mais disposta. Muito mais, assim. É muito bom. Pelo menos 3 vezes na semana eu tô conseguindo. E quando dá quando a semana é tranquila, que faz tempo que não é, mas eu consigo todos os dias. Por sinal, dezembro virou uma utopia. Não, dezembro não estou conseguindo tanto. Mas me faz muito bem, muda todo o meu dia, gurias. Assim, a minha disposição melhorou significativamente. Então eu já venço de manhã, sabe? Eu acordo assim sem pensar. Boto a roupa e já tô indo, assim, bem cedinho. Uma liga pra outra. Bora! Já deixa a roupa separada. Já, direto, assim. E daí eu vou sem pensar, assim, sabe? Só vou. E eu tô me sentindo muito melhor. Realmente, esse mês que não tá tanto, mas eu tô conseguindo ir. Então, realmente faz muita diferença para nossa saúde e disposição. Eu também não tô mais, hoje com 40, não tô mais com essa noia. Claro que eu gostaria de perder peso, mas eu não tô preocupada, sabe? Eu não tô desesperada. Eu tô feliz de estar indo na academia e me sentindo bem. Não, e é uma época do ano também que é muito complicado, porque a gente começa a pensar, né? Não, porque
quer deixar a barriga, só que é a época que tá todo mundo enlouquecido, sem rotina, comendo mal, bebendo, dormindo Deixar em 2024, mas não acabou 24 ainda, eu vou esperar lá o dia 1º, pelo menos. Então também, até a questão de saúde, assim, eu tô emendando uma gripe na outra, e daí eu tava falando com meu namorado e ele, tipo, mas a gente tá comendo mal, dormindo mal, correndo. É óbvio, né, que a saúde vai refletir, assim, não tem muito o que fazer. E a questão do exercício também, que a gente fala tanto de saúde física, mas tem muito a questão mental, né? Até a minha terapeuta sempre fala, assim, até pra tu cansar mais, ter um cansaço diferente. Porque a gente tem o cansaço da loucura, mas o cansaço físico mesmo. Porque quando tu tem esse cansaço, tu vai conseguir, na hora que deita na cama, relaxar e dormir. E daí, assim, se tu não descansa, não tem como ter saúde mental, né? Não, que é diferente de tu ter o cansaço mental, o cortisol do estresse, daí deita na cama e não dorme, né? Exatamente. Exatamente. Tef, até assim pra ti, quando tu tá em turnê, porque é outra coisa que deve acabar com a rotina da pessoa, né? A loucura. Então, a gente... é que eu acho que é uma soma de várias coisas, tá? Eu passei fazem 2 anos e meio por uma bariátrica. Então, eu perdi 50 quilos. Nossa. Eu ia dizer, tu tá muito mais magra da última vez. Magrinha. Muito mais magra. Eu tô muito magrinha. Atualmente, eu tô com 50 quilos, gente. Eu perdi a metade de mim. Eu tava com 100, perdi a minha metade. Era pra parar antes, mas enfim, daí veio a questões psicológicas. Claro. Teve términos de relacionamento há 2 anos atrás, que daí já também baixou 6 quilos só naquele término. Aí veio a questão da enchente. A gente tava numa turnê em Portugal. Foi tipo uma coisa muito esperada. A gente embarcou dia 28 de abril e a gente retornaria dia 11 de maio. A gente retornou dia 11 de maio. Então, todo o período em que aconteceu, tudo que aconteceu no nosso estado, a gente estava fora. E tinha pessoas da minha equipe que estavam com a casa embaixo d'água. Então, a gente estava trabalhando lá e eu preocupada em entregar realmente, né? Porque, enfim, eu estava em outro país, né? E tudo bem, tava o mundo inteiro sabendo o que estava acontecendo, mas é um impacto diferente. Tipo, tu tá em outro país e tu sabe o que tá acontecendo aqui, alguma coisa. Assim como vice-versa. Às vezes tá acontecendo alguma coisa de enchentes e outras coisas em outro país. A gente fica sabendo, mas também impacta de forma diferente pra gente. Né? Mas sabe, Tef, a gente super falou sobre isso nos últimos programas, que a gente acabou falando da enchente, que é uma coisa assim, e eu acho que tu deve ter tido muito essa percepção. Porque por mais que fosse falado e notícia no mundo todo, quem não tava aqui de fato... não consegue ter a percepção que a gente... Eu imagino a hora que tu chegou, que tu viu mesmo o que estava acontecendo. Tu sabe que... Eu vou te ser bem séria. Quando a gente chegou no Brasil e teve um show em São Paulo, em Dayatuba. E aí a gente voltou, desceu em Santa Catarina, 2 carros buscando a gente pra gente poder descer com a equipe pra cá, porque não tinha como chegar aqui. Tinha isso, né? Sim. Né? E aí a gente chegava até ali, Santo Antônio da Patrulha, Osório, a galera meio que se bifurcou dali com caronas, não sei o que, pra saber como é que ia acessar. Tinha gente que precisava vir pra Porto Alegre, eu tenho parentes no Hamburgo, então eu de Santo Antônio fui por Taquara pra... Mas a sensação que a gente tinha quando a gente tava voltando é que a gente ia encontrar tudo destruído. Tipo assim, tinha acabado o estado. Então eu tava muito ansiosa. Muito, eu tava passando muito mal, eu tava muito nervosa, eu não dormia. E eu tinha que entregar o show, a minha voz tava começando a ser afetada em relação a isso. Claro. E eu não sabia o que fazer, e aí a preocupação... Vem todas as preocupações, como é que eu vou ajudar? Minha saúde é mais delicada hoje em dia em relação à bariátrica, não tem tanto sistema imunológico que nem... Como é que eu vou entrar na água para tentar ajudar, por mais que eu queria? Não, eu sabia que era uma coisa que eu não podia. Então eu tentei ajudar de outras formas, fazendo movimentações na questão do que eu faço, né, artisticamente falando. Tentei fazer outras coisas, mas psicologicamente eu precisei aderir, enfim, sempre todo mundo, a gente devia ter isso como uma questão de saúde pública. Acesso a psicólogos, né, para todo mundo. Com certeza. Mas fui pro psicólogo para começar a tratar, porque eu fui indo ladeira abaixo e não sabia como voltar, porque a sensação era terrível, né? Então, enfim, mas voltando no assunto que era o que eu queria deixar para trás, no meu caso, eu quero ganhar peso, gente. Olha aí. Ao contrário, ó. É inacreditável, porque na realidade me disseram que depois de 2 anos eu ia começar a ganhar um pouco de peso. E não aconteceu isso comigo, só foi pra baixo ainda. E aí agora eu como, só que não cabe muito. Aí eu como mais vezes durante o dia, que é o que diz que acelera o metabolismo, né? Mas não foi por causa disso, eu como mais vezes porque eu sinto mais vezes fome.
e não aumento o meu peso. Mas acho importante tu trazer esse assunto até como esclarecimento, porque às Sim. vezes as pessoas idealizam a bariátrica. A bariátrica sim. tem um longo tempo de acompanhamento, inclusive Demais. psicológico, antes da cirurgia. Hoje em dia eu tô até com um nutrólogo me acompanhando. E posterior, Sim, porque tem... muito, porque... Não, e acontece muitas vezes, né? A pessoa faz e não tem esse cuidado pré e pós. Principalmente psicológico. Né? Eu fiquei 6 meses fazendo exames e tratamento psicológico antes de operar. porque tem uma E questão aí- de identidade com o teu Exato. corpo, E né? tu muda, e aí tu começa a enfrentar outra questão. Porque quando tu tá muito gordinha, tu enfrenta questões estéticas de padrões da sociedade. E as pessoas dizendo, ai, teu rosto é tão bonito, se tu emagrecesse... Aquele papo... sim. Ai, papo comum que todo mundo aquele papo... faz saco, o teu né? rosto. Mas daí como eu passei a vida inteira escutando isso, eu não dava mais bola. Aí agora que eu emagreci, as pessoas olham pra mim, ai, tu tinha que ganhar um pouquinho de peso, né? sim. Pra Nunca tá bom. não, a Gente, gente pelo não amor de Deus, eu vou consegue. botar uma plaquinha na minha testa e daí vocês escrevem qual é o quilo que vocês querem que eu fique. Exatamente o quilo que vocês acham legal. Mesmo assim, alguém vai reclamar. Mas ainda assim, Não, vão por isso que reclamar. tem que ter o desapego da Tá expectativa, vendo? Começou a né? ganhar peso. Eu não falei que depois da bariátrica tu ia engordar? Ai, gente, Mas dá um sabe, tempo. a gente que acaba trabalhando com a imagem, olha, eu já tive momentos que eu botava uma roupa mais larga, nossa, engordou. Daqui a pouco tu botava outra roupa, nossa, mas emagreceu muito. Às vezes é a questão da roupa. Isso mas também. as pessoas estão sempre procurando alguma Sim. coisa, né? É, e eu dando acho que é opinião muita... sem que tu peça, né? E é muita questão da responsabilidade do que tu tá falando, né? Claro. Porque tudo bem, agora a internet virou meio que terra de ninguém, né? Todo mundo fala o que bem entende, deveria atrás Não, de um é perfil que que não como existe. figura pública é complicado, porque tu tem que lidar com isso, né? Muito, Tu muito. posta alguma coisa, a pessoa faz um comentário Eu que não acho tem que nada me a ver com a incomoda mais postagem. quando são pessoas próximas a mim. Sim. Tipo assim, que quando tem as relevância pessoas pra na ti. rua, dizem, ai, gente, tá bom. Tu nem me conhece, sabe? Tu nem sabe o que eu enfrento, né? E tudo mais, tá tudo certo. Agora, quando é pessoas próximas, tu fica assim... Vamos pedir para as pessoas próximas assistirem, por favor, esse Por episódio favor, do nosso é olhar. necessário, Vamos assistir inclusive, né? esse episódio, por favor. É que eu entendo que, tipo, muitas pessoas acham que o falar em si tem a ver com uma preocupação Sim. que estão tendo contigo. Só que eu acho que, tipo, às vezes é mais fácil tu perguntar como é que tu tá? É verdade. Tu sabe Tu tá que bem? isso aí eu Como já é que tu tá parei. te sentindo? Eu já eu parei acho- pra pensar sobre isso. As pessoas adoram julgar, mas ninguém pergunta, tu tá feliz? Como é que tu Sabe? tá? Tu tá precisando de verdade. alguma coisa? Tem alguma coisa que não tá legal? Não sei o quê. Pergunta, porque assim como eu falei aqui pra vocês, eu tô querendo ganhar peso. Ponto, entendeu? Tipo assim, tô querendo, como é que tu tá fazendo? Onde é que tu tá procurando ajuda? Sim. Tu precisa de ajuda Tu pra precisa de alguma coisa, exato. Entendeu? Tipo, pronto. Aí é uma coisa que tu tá te preocupando comigo. Agora que tu me olhar e me dizer assim, mas eu gostava quando tu era um pouquinho mais gordinha. Talvez tu tivesse perdido só e não precisasse ido pra cirurgia. Sério. Filho, eu não escolhi cirurgia porque eu queria uma lipo. Uma cirurgia dessa é uma cirurgia grande, é uma cirurgia metabólica, é uma cirurgia que muda completamente os meus órgãos internos. Teve médicos que me assistiram, que olharam, que viram que eu estava com problemas de comorbidades, né? Porque não é uma coisa eletiva. Escolhi. Não, uma indicação eu tenho que indicação comprovar que eu sou uma paciente que precisa. Eu estava pré-diabética, eu tinha esteatose, eu estava com gordura no fígado, eu estava com apneia. Entendeu? Eu tava parando de respirar quando eu dormia. Eu cheguei a fazer um exame que eu parei em 3 horas de respirar 17 vezes. Parar, obstrutiva. Meu Parei Deus. de respirar e tive 276 perturbações do sono. Em 3 horas. Que a num pessoa exame de uma descansa noite. mais, e daí... E isso afeta, daí Afeta o que o que metabolismo. Afeta? Metabolismo. Metabolismo, Afeta a é. questão psicológica, porque no outro dia eu tava sempre Exausta. cansada, exausta. E a pessoa, mas tu dormiu tanto. Sabe, mas não sei, eu tô cansada. Mas não, então faz um exercício, vai caminhar, só que tu tá tão exausta que, tipo assim, até o caminhar. E Então, isso deveria afetar até o teu trabalho, né? Tudo, De uma forma, porque tudo. o fôlego, enfim, toda essa questão. tudo. Pra cantar, pra ter energia. Às vezes eu tinha que correr de um lado. Não é correr, né? Porque não Sim. é a demanda que precisa, por exemplo, no tributo. Mas, tipo, de eu ir no Rolling the Deep. Eu ia de um lado ao outro no palco, eu voltava. E daí era a última música. Quando eu saía nos bastidores, eu tava assim, ó. Sim. Mas não é vida. Claro, imagina. Então mas é muito complicado. E fora energeticamente também, né? Sim. Eu imagino que um show da Adele, Nossa. tu tem que puxar Sim. uma energia, sabe? Além de interpretação, né? Da interpretação e da as personagem. letras, muitas letras são densas, né? Emoção, são né? letras Tem emotivas, emoção. são letras que às vezes estão falando sobre abusos, são letras que estão falando... Tem um universo muito feminino nas letras das músicas da Adele. Então, tem muita identificação. E muitas vezes também tem muitas mulheres e pessoas, né? Não só mulheres, mas que vão no espetáculo e que passaram recentemente por alguma coisa de identificam, término, né? não sei o que lá, vêm conversar comigo, agradecem em relação... Então, além de estar lidando com a questão psicológica, a questão física, tentar mostrar para as pessoas que eu sou forte, mas no fundo...
sou assim como qualquer outra mulher que tem suas lutas internas e tudo mais, mas ser uma referência em relação a isso, uma luz para outras pessoas que estão passando por problemas, é uma responsabilidade também muito grande. Porque a forma com que eu me aqui porto a gente trabalha com a imagem, mas a gente está protegido no ambiente fechado, Exato, câmeras. só sabe? mostra o que tu quer. O artista Exato. de palco, ele fica muito permeável Absolutamente. às pessoas que estão ali, a emoção, eu as acredito trocas. muito em energia, né? E aí, tipo, tu tá num palco com, sei lá, 1.000, 2.000 pessoas na tua frente, e tu cantando, e as pessoas chorando na música que é mais emotiva, e as pessoas berrando, e as pessoas colocando pra fora toda a energia, aquela energia é trocada comigo. Claro. Então, tipo, precisa também. Então, é uma soma de vários fatores. Eu acho que, enfim, quando a gente se cobra muitas coisas, que nem eu tava vendo vocês falando, questão do peso, não sei o que, blá, que, né, em questão da barriga. Gente, eu fico. Hoje em dia, né? Antigamente eu também pensava, ai, como eu queria. Daí eu começo, tem que perder 10, tem que perder 15, tem que perder 20 quilos. Ai, meu Deus, chegou nos 30. Aí ferrou. Mas, tipo, hoje em dia eu fico pensando, tipo, eu acho tão linda a mulher na forma em si, em qualquer forma, né? Seja ela mais gordinha, seja ela mais magrinha. E porque eu entendo que o corpo dela nada mais é do que o reflexo de todas as batalhas que ela enfrentou até aquele momento. Então, tipo, eu não tenho aquele julgamento, tipo, aquela gorda ali, aquela pneu parecendo, aquela seca, não sei o quê. Não, porque tem muitas coisas por trás. Eu vivi os dois lados. Eu vivi um extremo da obesidade e eu vivi agora o extremo da magreza pra mim, né? Na questão ainda, no limite de saúde, porque eu não tenho situações de me enxergar de um jeito que eu não tô. Eu sei que eu tô magra. Mas sabe que eu acho que é muito importante, assim, tu como pessoa pública, trazer esse relato. Porque agora eu acho que isso está mudando. Mas antigamente a gente tinha, assim, a questão de as pessoas faziam bariátrica e escondiam, né? Muitas vezes, não, fiz dieta e tal. E daí parece que vira uma coisa muito simples, como se fosse uma... Tu falou, não é uma lipo, né? Não. É uma coisa que é muito grande, tanto fisicamente como psicologicamente. Exato. Então, eu acho que tem um papel social muito grande de pessoas que passam por isso. Eu já tive amigas há um tempo, assim, uns 10 anos, a minha melhor amiga fez bariátrica. E ela falou, nossa, na época... Era impossível, tu não achava na internet pessoas Informação. relatando. Tu sabia o que os médicos diziam. E óbvio que tu vai ir pelo que os médicos estão falando. Mas é muito importante tu ter a opinião de pessoas que passaram. Até os grupos, né? Tu tem hoje grupos que tu consegue entrar, hoje debater sobre assuntos, grupos de apoio de quem já Hoje fez, tem quem tá por fazer. Porque tem coisas que é aquilo que a gente fala, né? A gente pode entender, mas só quem passa de fato que vai saber como é que é. É que na realidade ele reseta o teu organismo. Né? É como se tu tivesse voltado a ser criança e tu tá reaprendendo a te alimentar. Porque uma coisa que tu gostava muito e que talvez não era muito bom pra tua saúde, mas que tu gosta, sei lá, vamos dizer, sei lá, um tortéi. Eu amo tortéi, entendeu? Mas eu sei hoje em dia que eu consigo comer 1 ou 2, porque se eu comer a mais, não vai descer tão legal. Então tu começa a reaprender como se alimentar, não pela questão, eu vou ser fitness, não é isso. É porque dependendo do que tu comer, tu vai passar mal. E tu passa... Gente, eu juro, eu já tive momentos de estar deitado assim no tapete, tipo, me volta pro meu corpo, assim, porque é a sensação. Sim, mudou, por isso que eu disse assim, agradeço a tua transparência em relação a isso, porque eu também convivi com pessoas que já fizeram e tem que ter muito cuidado e disciplina nessa sequência. Absurdo. Principalmente no início. Aqueles 3 meses ali, que é aquelas dietas malucas que tu pensa que tu nunca vai aguentar, mas que é só água, líquido, água de coco. Daqui a pouco começa a vir um líquidozinho com um pouquinho de legume, mas tu não pode comer o legume, só água. Foram semanas da minha vida que eu fui me alimentando dessa forma. E se tu não respeita, se tu não tá com o psicológico realmente assim, eu escolhi isso, eu quero isso pra minha vida, eu vou enfrentar e não posso burlar, tu pode morrer. É uma cirurgia séria, é uma cirurgia muito grave. Então, tem várias coisas que aconteceu já de pacientes, até na época que eu me operei, de paciente que tentou burlar depois de 2 semanas, viu que começou a vir, eu posso comer um purezinho, tá, daí é só um purezinho, gente. Ou um ovo cozido, pode comer aquilo ali. Mas aí foi lá e tentou comer um pedaço de carne e abriu os pontos. E, cara, tem gente que eu conheci estômago que perdeu, é um negócio que é corrosivo, né? que tem perdeu a líquido fala ácido por falta de dentro, né? nutriente, porque tem que ter uma reposição de nutriente já que tu não tá comendo tanto. E injeção de B12. E daí tem uma série de vitaminas, repercussões. Então whey, é muito importante esse tudo. acompanhamento, esse conhecimento. Eu tomo até hoje. Porque eu não consigo Tu incorporou fazer a carne, isso. tu não consegue Eu não tanto consigo, comer, eu não digerir consigo, porque o tanto estômago a ele já carne. absorve diferente, né? Ele já absorve diferente. Aí, tipo assim, as pessoas pensam, vou comer 150 gramas de carne. Tu acha que tu tá comendo 150 gramas de proteína? Não é.
Entendeu? 150 gramas de carne, sei lá, equivale a, digamos, 50 gramas de proteína. Não sei. Eu não sei a conta certa. Mas não é, aquele pedaço de carne não é tudo proteína. Então, tipo assim, eu sei que eu tenho que me alimentar por dia de, no mínimo, 80 gramas de proteína. Numa scoop de whey, já tem 20. Sim. Então, o que eu faço? Só numa ida eu coloco 2 scoops, pelo menos eu fiz a metade do dia. O resto eu vou tentando repor com frango, carne, mas é melhor carne vermelha nesse caso. Sim. Enfim, aí me deu as noias, tipo, quero talvez me tornar vegetariana, porque eu tava me lidando muito bem com os vegetais, não me desciam mal. Então, eu tava me alimentando bem, comendo vegetais e legumes, era uma coisa que fazia eu me sentir bem. Aí o médico, não tem como, tu precisa ter proteína. Sim. Senão, porque tu tá perdendo muita massa magra, além da gordura. Claro. Porque tu não perde só gordura, né? Tu perde massa magra também. Ai, gente, é uma Isso também se fala muito com a galera, assim, que assumiu o veganismo, né? De ser vegano e abrir mão de proteína animal, que também precisa desse cuidado, né? Que pode ser vezes... vegano, mas equilibra, porque tu vai ter que repor numa quantidade X para não perder. Muitas vezes as pessoas só param de comer carne, né? E não repõem tem que se informar direitinho, né? Mas, gente, a gente tem que ir pro intervalo. Já? Eu falei que você tem que parar meu livro. Puxar o livro. Assim, só pra gente não dizer que não falamos de flores, Tef, só uma palhinha, assim, de 30 segundos do meu trabalho pra gente ir pro intervalo. Já que ela falou da Adele, podia ser eu da ia Adele, assim, né? Mas é a mais conhecida, então, dela, gente. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Não sai daí que daqui a pouquinho a gente tá de volta. Sensacional, você queria dar um Estamos de volta, esse é o Nosso Olhar, todo domingo, a partir das 8 da noite, aqui na Ubra TV, também TV Cultura, aqui no Rio Grande do Sul. E se tu não tá no estado, se tu perdeu o horário do programa, se tu quer rever algum deles, vai pro YouTube da Ubra TV, que lá tu encontra, tem uma playlist especial com todos os episódios. Eu sou a Juju Macena, Sabrina Tomasi, Bruna Essig e Milena de Mamã. E hoje também, né, quem tava aqui já no bloco anterior, é final de ano, gente, a coisa tá acontecendo. Dezembrite. Quem tava aqui no bloco anterior viu a Stephanie Lee, dando uma palhinha, né, de um dos trabalhos dela, que é o tributo à Adele, né? Mas a gente, enfim, esse é o último programa do ano, né? E a gente volta agora só ano que vem. E a gente parou aqui para pensar nesse momento de encerramento de ciclos, o que a gente quer levar para 2025, o que a gente quer deixar em 2024. Eu acho que a gente falou sobre... Todo mundo falou, né? As coisas que não, eu continuei, mas o que eu queria falar, que eu comecei a fazer, mas eu quero que seja mais forte agora em 2025, é fazer menos coisas, sabe? Porque a vida toda eu sempre fiz muita coisa e diferente, que eu quero dizer, né? E pega isso, e o conselho do não sei o quê. Então, 2024 eu já consegui diminuir muita coisa, mas eu quero entrar em 2025 muito mais objetiva na vida, sabe? Porque nós mulheres já acabamos com muita sobrecarga, né? Muita coisa a gente pega pra gente, né? E se a tua personalidade ainda for essa de centralizar, então quanto menos coisa eu conseguir tirar, sabe? E focar mais, assim, se eu conseguir uma mão, né? O filho, o trabalho, a casa, já é muita coisa, já é uma né? grande coisa, assim, e não ter tantas coisas extras, e isso tem muito a ver em saber dizer não, né? Então, comecei esse treinamento já no final de 2024 e eu quero que seja mais forte para 2025. Não com respeito, né? Não, assim, limites. Sem culpa, sabe? Por mim, pensando em mim. Porque se eu estiver bem,
a minha família vai estar bem, os meus amigos, né? As pessoas ao meu redor. Então, quando eu fiquei pensando assim, quero continuar esse fluxo, assim, sabe? Deixar para trás a Milena que abraça tudo e agrada a todos, e eu quero agradar mais a mim. E eu acho que até é uma coisa meio que da área, né? A comunicação, assim, eu vejo isso... Reúne esses perfis. né? Reúne esses perfis, exatamente. Talvez seja uma das áreas que mais tem gente que agrega muitas coisas. Mas por isso, quando eu falo assim, o que tu quer deixar em 2024, porque eu quero a barriga. Eu vou deixar outras coisas, porque é isso, assim, nem sempre a gente faz escolhas só entre o que é ruim e o que é bom, assim. Claro. Abrir mão de coisas ruins é fácil, mas abrir mão de coisas boas também, para poder vivê-las, saboreá-las um pouquinho melhor, né? Para qualidade de vida, querendo ou não, né? E eu acho que até... a gente vive um momento, assim, e até se tem falado muito sobre a glamorização do excesso de trabalho, né? De uns anos pra cá, uma palavra que ninguém conhecia, que é o burnout, né? Entrou no vocabulário, todo mundo sabe o que é, porque todo mundo conhece alguém que passou por isso. Então, eu acho que tem sido talvez um trabalho de sociedade, assim, da gente entender que a gente não vive só para trabalhar, né? Que se tu tá deixando de fazer alguma coisa pra apostar no teu momento de lazer, em cuidar de ti, em ir pra academia, em fazer uma massagem, em ler um livro, que isso também é importante e que não é... mas, poxa, eu tô deixando de trabalhar, eu tô deixando... Não é por aí, Eu acho né? que é muito geracional isso. As gerações Total. anteriores, elas tinham essa ideia, trabalhar para construir coisas, bens materiais. A nossa geração, a gente até já falou isso aqui, ela vem priorizando o tempo de qualidade, as relações, a saúde mental. Eu achei muito boa essa fala da Milena, o pensar em mim, e isso vai implicar em dizer não para os outros, né? Porque isso é maturidade que eu acho que traz também com a idade, eu né? Eu acho que a questão da mulher, sabe, tem mais essa coisa de... parece que quando tu diz que tu tá pensando mais em ti, que tu quer pensar mais em ti, não pode, E eu vou sabe? te dizer, Juju, isso piora na pouco maternidade. na maternidade. Eu imaginei que porque era isso. E a culpa também, sabe? Claro. Isso de não, eu não quero, eu vou. Tu vai deixar com o pai da criança, tu vai deixar com a avó para ir fazer uma massagem? Vou. Mas vou. Não é só para trabalhar que eu vou deixar meu filho, não é só para ir pagar uma conta, resolver um compromisso, é também para fazer algo por mim. O problema é que, e aí tem um conflito de gerações muitas vezes, que as gerações antigas, elas não conseguem ver isso com bons olhos. Elas pensam que tu tá negligenciando a tua maternidade, que tu tá negligenciando o teu casamento, porque não é normal para essas mulheres que vieram antes de nós pensarem em si. Sim. Então, é um choque para elas. Não, Elas veem uma lembrei geração agora. de mulheres que pensam em si. Não é nem por mal, entendeu, Sim, Gurias? claro. É porque não faz parte do universo Exato. delas. Não, o que é a Sim. justificativa é porque eu me lembrei de, às vezes, estar saindo para algum lugar, deixar minha filha com a minha mãe, a minha primeira filha, porque a minha mãe também já aprendeu muito com o processo com minhas duas filhas, mas de estar saindo e ela dizer, a mamãe tá indo trabalhar, eu não tô, eu vou dizer para ela o que eu tô fazendo, Sim. porque eu não vou mentir para ela, se eu não tô indo trabalhar, ela, né, fazer outras coisas, porque eu quero que ela sinta essa liberdade, ou às vezes elas reclamam. E aí eu fico pensando, mas elas terão na sua vida adulta Esse momento. essa coisa de que sim, eu posso fazer. A minha mãe fazia, diferente, né? A minha mãe saía, minha mãe fazia outras coisas e trabalhava com coisas que gostava de ir trabalhar. Não é assim, minha filha, estou te deixando porque eu vou trabalhar. Não, eu vou trabalhar e eu quero, né? Não só feliz, né? pelo dinheiro, também precisamos, mas porque me realiza, porque, né, faz parte da minha identidade, enfim. Sim. Então, de poder ser sincero com as crianças também nesse sentido, Claro, né? Enquanto a Bruna estava falando, eu pensei isso. O meu filho com 12 anos, eu falo tudo para ele, assim... hoje a mãe vai te deixar no teu pai porque a mãe vai numa festa hoje. Aí no outro dia ele me pergunta, foi legal, mãe? Que legal, sim, eu conto da festa. Porque isso tira a culpa do filho também depois. Claro. Porque se eu disser, não, eu faço tudo por ti. Sim. Eu larguei, eu deixei de viver o meu sonho, eu deixei de fazer tal Isso é coisa uma por carga ti. neles, né? É uma Isso carga. aí é uma carga muito pesada e que ninguém merece, sabe? Sim. Então, não, eu estou fazendo. Eu já tive momentos também que eu já trabalhei em campanhas, que eu fiquei 3 meses visitando o meu filho. E eu conversei com ele, mãe, vai lá, sabe? E faz parte, então, no momento que a gente se prioriza e a gente é transparente, sabe? Seja com quem vai cuidar,
seja com a própria criança, ela tem um entendimento, sabe? E no momento que eu me tornei, que eu comecei a ser transparente com meu filho, a gente se aproximou muito mais. Sabe? É impressionante. A gente quer, às vezes, quer preservar. Não, a mãe tem que ir lá, mas... Ai, que peso, que horror. Não. Quando eu comecei a ser transparente, até dizer minhas dores para ele, assim, sabe? A gente ficou muito ligado. Então, hoje, eu falo tudo para ele. Até, a mãe tá com saudade, mas a mãe vai ter que fazer isso, porque vai ser legal pra mãe, tu vai ver. Aí ele comemora comigo, Isso. sabe? Então, nós mulheres tirarmos essa culpa que a sociedade implantou há muitos anos atrás, hoje é diferente. Hoje nós somos mulheres que vivem sonhos, que correm atrás. com E os certeza. nossos filhos, se não quando pequenos, mas quando tiverem grandes, eles vão ter tanto orgulho da gente ter vivido isso, E sabe? vão ver que a gente é de verdade, né? E É. vão se permitir isso que a Sabrina falou. As filhas dela vão fazer, não porque ela falou, mas porque viram ela fazendo. Exatamente. Viram ela se priorizando. Porque, E querendo aí ou não, já é a uma gente saúde mental sempre diferente. vai pegar o exemplo do que a gente viveu, exato. né? E a nossa geração, quando nós éramos filhas pequenas, a gente tinha isso, a gente não tinha algumas coisas muito claras dentro de casa. Ou eu lembro, assim, de me marcar, da minha mãe me dizer coisas bobas. Não, eu vou, sei lá, vou dar um exemplo, eu vou no mercado, mas ela não foi. E aquilo, para mim, enquanto criança, soou como uma mentira. Sim. Não soou como algo, porque a criança não tem essa capacidade proteção. mental de entender. Não, ela falou. Não, eu disse, minha mãe mentiu. E se minha mãe foi trabalhar, por que ela mentiu que ela foi no mercado? E eles eu, aprendem isso. E eu, como criança, lembro de achar, minha mãe mente pra mim. E às E vezes é criança coisa esperta, boba. né, gente? Exato. A gente Muito subestima. mais que a gente. A gente subestima esses bichinhos. Eles são muito inteligentes, muito espertos. E a gente que fica achando, não entende nada ainda. E eles já entendem tudo. Exatamente. Mas assim, 2024, a gente já falou várias vezes, foi um ano pesado, um ano difícil, principalmente pra gente aqui no Rio Grande do Sul. Mas tem um grande aprendizado na vida de vocês, assim, que vocês pensem, esse ano... Eu acho que eu aprendi a lidar mais com a minha ansiedade. Eu aprendi a lidar com a minha ansiedade, aprendi a tratar a minha ansiedade também. Perceber aonde que ela me incomoda, traçar estratégias para tentar não ficar ansiosa, entender que nem tudo depende de mim. Sim. Tem coisas que não vão depender de mim para se resolver. E eu acho que a questão da época ali das enchentes, tudo que a gente viveu, isso acabou me gerando uma resiliência maior para as coisas, me deixando mais forte, porque a gente amadurece. É clichê, mas é isso, né? Eu tava pensando, a gente às vezes, eu quero ser uma pessoa com mais paciência, eu quero ser uma pessoa que cuide mais do que eu falo. E aí vem situações para te treinar a paciência, né? Então, eu acho que eu aprendi isso, assim, foi uma lição que eu levei e aprender a ser mais forte, entender o que é problema e o que não é. Muito Porque bom. eu era uma pessoa que dizia, meu Deus, e agora? Isso aqui está acontecendo comigo. Tá, ok, para mim aquilo me fere. Mas será que precisa ser tão grande assim quanto eu estou fazendo? Então agora eu olho, analiso e mais, eu olho para trás e digo, quando eu tive uma situação parecida, o que eu fiz que deu certo? Porque eu não morri. Eu tô aqui, é uma prova que eu não Mas morri. ainda é muita né? maturidade Eu não também. morri, eu tô aqui. É. Então o que eu fiz? A quem eu recorri? Que estratégias eu usei? Então eu aprendi certeza. a olhar no retrovisor, não no sentido de sofrimento, mas de aprendizado. De consciência, de né? Porque consciência. passar trabalho sempre, sofrer do mesmo jeito é um Exatamente. problema. É um Consciência, problema, de Então, assim, consciência. vive de novo, mas vive com um aprendizadinho. E tu, Tef? Eu aprendi a me respeitar mais. Que pode parecer uma coisa, né? Que a Nossa, gente fica... eu vou te falar, era o que eu tava pensando também que eu ia falar. Isso aí, que é muito importante, Eu na aprendi real, a né? respeitar mais os meus limites e aprendi a como impor limites também. Ainda tô aprendendo, tá? Porque Não, é um processo. Aprendizado continuado. Porque foi a minha Aprendizado vida, ela continuado. que permite dizer é um processo que eu vivi a minha vida inteira. Eu tenho 38 anos. 38 anos eu vivi de um jeito em que eu achava que eu tinha que servir as pessoas, que eu tinha que agradar todo mundo, que eu tinha que estar com um sorriso na cara para todo mundo, que eu podia estar destruída por dentro, mas por fora eu estava ali mostrando que eu era forte. Eu cansei de mostrar que eu era forte. Eu já consigo, eu já entendi, eu já sei qual é a minha força. Eu já cheguei no ponto, tudo bem, sabe? Mas agora eu cheguei no ponto, tipo assim, de tentar estabelecer novos limites, assim, em relação às coisas, aos meus relacionamentos com as pessoas, assim, sabe? Porque o fato de eu aceitar tudo e eu tentar achar todas as desculpas possíveis através da tua história do porquê que tu tá sendo uma pessoa errada comigo, me cansa. E usa a minha energia. E não é justo comigo.
eu aceitar isso. Então, eu tô aprendendo a, tipo assim, a impor limites com as pessoas, que é uma coisa que eu não tinha, porque as pessoas simplesmente montavam na minha cabeça e eu dizia amém. E tem algumas pessoas, eu acho, que têm o dom de identificar Pessoas pessoas como eu. Assim, eu ia dizer. Então, né? Exatamente. É muito complicado, porque quando é horrível. Mas aquela coisa, todo dia sai um esperto e um otário. Sabe? Geralmente eles se encontram, né? Sabe aquela parte mais... Esse é o aprendizado do ano, eu não conhecia. Sério? Eu não conhecia. Todo dia nasce Ela um falou otário e um esperto. super repetitiva. Pra mim foi novidade. Aprendizado. Qual foi o aprendizado de 2024? Todo dia sai. Essa eu não aprendi em 2024, né? Eu aprendi antes. Mas eu aprendi num relacionamento abusivo. Olha isso. Que, no caso, ó, eu já saí desse relacionamento fazem 2 anos. Mas, tipo, durante 9 anos eu vivi um relacionamento abusivo de uma pessoa que realmente foi extremamente abusiva psicologicamente comigo, fisicamente. Uma pessoa que me tratou que nem um lixo, né? Espero que se torne uma pessoa melhor, mas eu sei que isso tem traços de narcisismo, então eu sei que também, às vezes, a gente mostra que mudou. Olha, eu posso ser uma pessoa melhor, mas daqui a pouco mostra realmente quem é a cara, né? Sim. Mas, enfim, mas eu aprendi isso com ele. E eu imagino Ele me que dizia, tu todo dia nasce um esperto e um otário. Olha, É mesmo? Ele dizia. Ele me dizia isso. E ele se sentiu esperto. Ele, coitado. Se sentiu Mas é muito esperto. difícil lidar com pessoas manipuladoras, né? Muito. São E pessoas assustador. manipuladoras. E nem sempre elas são evidentes. Não, Por exemplo, claro. percebi- Sim, fica um crachá. Ia ser mas tão isso que eu ia melhor. falar. Às Elas vezes têm o não dom. são. Ia ser melhor. Fingir que não são essa... E essa coisa que tu falou, assim, faz 2 anos que tu saiu desse relacionamento. E eu imagino que é um processo pra ti ainda entender que tu tava num relacionamento abusivo, Muito, né? muito. Na realidade, Ju, eu vou te dizer bem séria, eu tinha mais uma dependência emocional em relação àquilo ali, em achar que eu não ia conseguir ficar sozinha e todo aquele negócio. Porque tu começa a viver naquele ciclo de acreditar que tu não vai encontrar algo melhor, que talvez amor seja aquilo ali, que talvez o máximo que tu vai conseguir de tratamento é isso. Enfim, e aí eu já tinha entendido há mais tempo que era um relacionamento abusivo. Mas eu não conseguia me livrar. E aí, daí cada um tem as suas réguas, né? Do que tolera, o que não tolera. E eu nunca tinha pego uma traição dele, daí eu peguei traição. E aí, quando eu peguei traição, cara, que foi de uma forma... Coitada, ainda bem que eu sou uma pessoa muito, assim... muito reservada, assim. Porque se eu fosse... Ia ser o escândalo da vida. Cara, se eu abrisse a boca para as pessoas de como é que eu disse... Eu acabava com a imagem dele dentro de Porto Alegre. Não só Porto Alegre. Mas, enfim, e não é nem como, tipo assim, recalque de ex. Não, cara. A história é assim, ó... pra quando eu conto pros meus amigos, é de rir. Mas assim, ó, coitado se Que vazasse. bom que agora tu consegue rir. Isso, né? A gente falou de humor esses tempos, Eu né? tenho muita Que pena. bom que a gente consegue Eu rir. aprendi a ter pena de seres humanos assim. Não pena de passar pano e de tentar consertar, Não, mas não, pena não do que tu quão queira é na tua miserável. frente aquela... De quão miserável aquela pessoa tá sendo, entendeu? Exatamente. E não é uma postura de me julgar superior. Sim. Entendeu? Mas tu olha pra aquela pessoa e tipo, nossa, o máximo que essa pessoa vai trazer na vida dela e vai... Né? Imagina, o tempo tá passando. Cara, eu tô com 38 anos. Tipo, entrou os 40, entrou os 50, entrou os 60. Cara, tu passou a metade da tua vida sendo uma pessoa escrota. Entendeu? E o que tu fez? Tu, né? O que Exatamente. de diferente tu fez? E isso é uma coisa também, porque que a gente tava falando da sociedade e tudo mais, porque tu falou, não é que eu seja superior. E a mulher tem esse problema também, porque a gente às vezes se dá o mínimo de valor, seja num relacionamento, seja no trabalho, tá se achando. Né? Então a gente ainda tem que lutar com isso. Tu tava já enfrentando uma situação muito difícil, sinto muito, inclusive, que tu tenha passado por isso. Mas eu acho que é muito mais comum, assim. Eu acho até que é importante para as mulheres escutarem isso, porque às vezes elas olham a gente aqui na televisão. Com certeza. E elas têm aquela sensação de que a gente, nossa, a gente tem o nosso grupo de apoio, que a gente tem tudo esclarecido e que nenhuma de nós vai ser atingida por uma situação. Não, gente. É sair na rua, a gente passa, é um príncipe encantado que aparece. Exatamente. Ele não aparece como um sapo, ele aparece como um príncipe encantado. Se a Fê estivesse aqui hoje, ela ia dividir contigo também, que é a outra apresentadora que participa com a gente. Ela também teve, né? E ela costuma falar sobre isso, assim. Eu acho muito importante. Eu, na realidade, agora no ano de 2025, eu quero muito trazer questões sociais em relação a mulheres que passam abuso, crianças que passaram abuso, porque eu fui uma criança que passei abuso sexual quando eu era criança. E eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso. Não tenho também essa mistificação de, não, eu passei por isso, isso está na minha história. Isso também reflete nas pessoas que eu escolho me relacionar. Eu sei de tudo isso. A terapia, gente. Façam. Façam terapia.
Mas, enfim, eu fui uma criança que passou por isso. O meu abusador continua solto, porque, na realidade, ninguém fez nada na época, porque era uma vergonha para a sociedade, as pessoas mais antigas. Até hoje, né? Até hoje. Né? Então, tipo assim, eu não tenho vergonha de dizer isso, mas eu sei que a gente fala sobre questões de mulheres que denunciam e que são vítimas depois de feminicídio porque nada foi feito, só foi feito um BO e não tinha que ser feito, porque muitas vezes a lei não abrange. Então, tem muitas mulheres lutando por isso. Eu conheci a Nadine, né? Na época em que ela era delegada, agora, atualmente ela é deputada, né? É deputada estadual. Exato. E eu conheci ela na época que ela era delegada, né? Que ela não tinha Ela foi ido chefe de polícia do estado. Ela foi a até, primeira mulher chefe de polícia do estado, de Maravilhosa. muito faca na bota, gente. Muito. Ela é incrível. Parece bem delicadinha, mas é um Nossa, poder. mexe com a Nadine. E Maravilhosa. aí eu tenho esse contato com ela e eu tenho contato com outras mulheres que também envolvem ONGs e situações e pessoas que tentam ajudar mulheres com isso. E eu quero muito, eu acho que depois de tantos anos trabalhando com música e tantos anos, eu quero muito trazer essa questão do que eu trago junto com a Adele, que também tem a ver com essa força de mulher, essa identificação de que somos todas iguais, passamos pelas mesmas lutas e eu não é porque eu estou numa posição de holofote que eu sou diferente daquela que não está. Mas eu quero muito que ela se identifique e poder chamar atenção para essas causas de alguma forma em 2025. É um objetivo meu em 2025. Eu quero muito poder ajudar e dar vozes para essas mulheres que, de certa forma, também conseguem ganhar voz em alguns momentos, mas ainda acho que tem muita coisa na sociedade machista que, por mais que a gente esteja quebrado, a gente não entende. Mas eu tenho amigas que foram na delegacia e que o policial achou que não era caso de registrar BO. Isso aí é Tem até bobagem. juiz que diz que não tem, se não tem marca, não tem violência, né? Exatamente. Então é uma Exatamente. construção ainda de tempo. Exatamente. Está melhor, E sim. tem toda a questão da violência psicológica também, que é... Que não deixa uma marca visível, né? Não vai como Exato, olhar. que pode ser tão ruim quanto uma que deixa, Agora, né? um ponto que tu trouxeste, que eu estava ouvindo uma entrevista ainda essa semana, e é bem importante em relação aos cuidados com a criança, porque as mulheres aprenderam e estão aprendendo a denunciar. Sim. E as mulheres conseguem fazer isso, né? Tá, tem o canal 180, liga e denuncia quando toma coragem. As crianças não têm esses canais diretos. Ela Não. depende de uma De um adulto. Elas observação dependem de um de um adulto que se dê conta, de um professor, de um educador, de um pai, de uma mãe, de um tio, de uma avó, que tome a frente por ela. Então, o número de denúncias das mulheres é de centenas de milhares no ano e das crianças é pouco mais de 1.000. Sim. Então, será que essa é a realidade ou será que não está chegando? Não, Tá, eu não tá conheço chegando muitas lá. mulheres e Exatamente. muitas amigas que já relataram terem passado por abuso sexual quando criança. Muitas. Gente, Quando eu o digo número isso, é enorme, é muito mais Eu acho que de todo 50% mundo da tem alguém, né? população. A gente tem muito Se que vocês evoluir. conversarem, muito mais de 50%. Seja um abuso mais invasivo, ou seja só um encostar a mão, ou seja só uma carícia que não devia ser, uma criança não entende. Eu sei por mim, eu não entendi o que estava me acontecendo. Eu sabia que estava errado, eu sofri ameaça pela pessoa que estava abusando de mim, que eu não podia falar, porque isso ia virar escândalo, porque não sei o que assustador, lá. né? Porque daí vão prender tua mãe e não sei o que vou. E é sempre alguém próximo É também. sempre né? alguém Era o não namorado da minha familiar, mãe. geralmente. Era Sempre alguém alguém teoricamente cuidaria, né? Sim. É muito delicado. Exatamente. Mas, assim, até tu falando, Tef, da questão de mulheres e trabalhar com mulheres e como é importante, assim, esses relatos e a gente se unir mesmo. E eu tava vendo hoje uma matéria da BBC sobre uma mulher, olha só, uma mulher solitária que fez 300 amigos em 6 semanas Ai, eu após apelo em rede social. Tu viu, Sabrina? É uma inglesa, ela se mudou e ela estava muito solitária, de 42 anos. E ela resolveu ir pra rede social e dizer, gente, eu preciso fazer amigos, eu quero amigos, porque não tá dando. E assim, em poucas semanas, se reuniu um grupo de mais de 300 mulheres que fazem encontros, que conversam, que enfim... E tem mulheres aqui, ó, entre 16 e 75 anos. Que legal. E olha o Imagina- recurso que essa mulher teve de tomar a iniciativa. Exato, porque quanta gente Dizer, eu também cheguei deve no ponto estar que eu nessa preciso, situação. quero amigos. É. E é tão legal isso, né? De, pô, é um encontro de gerações ali também. Quanta coisa que essas gurias de 16 anos vão aprender com essas aprendendo. mulheres de 75 e Exatamente. vice-versa, porque eu acho que a gente Sim, sempre há um momento e um espaço pra gente aprender, né? E assim, a gente tá se encaminhando pro fim. Sabrina, vou começar contigo. Antes de pedir aí teus votos pro novo ano, pro público, tu tem o teu livro, né? Eu tô sempre aqui angustiada. Exatamente. Não, é que eu cateio Mulheres que Correm com os Lobos. Isso aqui tá, Ai, coitado, esfolado, já apanhou da vida. Mas eu vou riscando, né, meus livros e volta e meia eu volto em alguns trechos. Hoje, foi muita coincidência, assim, esse livro fala comigo. Que eu estava sobre ciclos, e daí eu mexi e tinha marcações já antigas de uma parte que fala sobre ciclos. E a que ela está contando é a
Clarissa Pinkola Estes, que é uma analista junguiana, e ela coloca contos e analisa a partir desses contos universais, assim. E daí ela está dizendo que quando ela era criança, ela achava que tinha muitas estações, não só as 4 estações, né? A gente está começando uma nova estação agora, né? O verão. Mas ela achava que tinha a estação das tempestades noturnas, a estação dos relâmpagos, a estação da árvore que cai. Ela inventava 1000 estações até descobrir que só tinha 4. E daí ela vai dizer o seguinte: a psique e a alma das mulheres também têm seus próprios ciclos e estações de atividade e de solidão, de correr e de ficar, de se envolver e de se manter distante, de procura e de descanso, de criar e de incubar, de participar do mundo e de voltar ao canto da alma. Enquanto somos crianças e meninas, a natureza instintiva percebe todas essas fases e ciclos. Ela paira bem perto de nós. E nós estamos conscientes e ativas em períodos diversos, segundo a nossa decisão. Então, ela está falando que as crianças são selvagens, assim, né? Elas conseguem, por si só, saber quando é que elas estão nesse momento. E que, ao longo da vida, a gente vai desrespeitando isso e a gente começa a acreditar que, assim como nos ensinaram que a gente vive 4 estações, a gente, como mulher, tem 3 estações. Ela pega infância, idade adulta e velhice. E ela está dizendo, não, cada pessoa tem um ciclo, é muito próprio, a gente aprendeu a olhar para eles. E daí diz, no entanto, não podemos nos permitir perambular como sonâmbulas, envoltas por essa invenção frágil e desatenta, pois ela faz com que as mulheres se desviem dos seus ciclos naturais e profundos e, portanto, sofram de aridez, de exaustão e de nostalgia. É muito melhor que voltemos aos nossos próprios ciclos exclusivos e profundos, a todos eles, a qualquer um deles. Então, ciclos. Eu acho observemos. Eu acho que essa é a mensagem do nosso olhar, né, para 2025. Obrigada, Sabrina, inclusive. E quero, com isso, sim, comunicar que estou encerrando este ciclo das escolhas que a gente tem para dar conta. Então, em janeiro, não estou aqui com vocês. Aí a gente deixa para 2025 saber como serão os ciclos. Como serão os ciclos. Mas encerrando, neste momento, meu ciclo aqui, que foi... Gurias, eu não conhecia nenhuma de vocês, assim. E este é um ganho. Né? O que eu peguei de 2024? Vocês são todas novidades e boas novidades na minha vida. Então, obrigada. E a gente pode não estar mais junto aqui, mas estaremos juntos por aí. A gente vem de convidada. Que Exato. Vamos ver o que vem 2025. Nos aguarda. Muito obrigada. Vou acelerar aqui, que as vozes na minha cabeça estão mandando a gente acelerar. Mas, Tef, tu tem agenda já para esse ano? A gente vai estar dia 16 de maio no Araújo Viana. Olha. Conto com todas vocês, com É todo o projeto mundo. da certeza. Deli? É o projeto da Adele. Olha, Eu quero muito. A gente está hein? vindo em nova turnê, que é baseada na residência dela em Las Vegas. Não mudou o repertório, porque a Adele é a Adele, né, Sim, gente? mas o cenário... Vai entrar uma que outra coisa, mas o cenário mudou completamente. A experiência está sendo completamente nova. Quem já foi, pode ir de novo, porque não vai encontrar a mesma coisa. É março? Maio. Maio. 16 de maio. Então, já vamos Uma lá. semana depois do Dia das Mães. Já vamos, Olha Já aí, vamos ó. correndo. Já vamos se organizando, se até organizem, porque porque tá é bem- um sucesso. Eu sei que vai vender Tá, muito rápido. Eu fiquei impressionada, porque a gente lançou a data agora há pouco tempo. A gente abriu a venda faz uma semana e meia. E, tipo, teve uma venda... A plateia Golden tá praticamente quase toda vendida. E eu fiquei assim... Ai, O pessoal coisa boa. aproveitando o presente de Natal aí, ó. Mas Já viu só? garanti. Mas, gente, então é isso, né, Bruna? Agora é presente de ano Sabrina? Novo já, né? Agora é Presente de presente de ano ano novo. Presente É de ano virada, novo. é virada, presente A da gente virada. sempre arranja um motivo pra presentear. Né? Milena, muito obrigada. Foi um prazer, né, estar esse ano com vocês também. Maravilhoso. Tef, muito obrigada Obrigada nesse pelo último convite. programa. E você que nos acompanhou, né? Espero que vocês possam estar também com a gente em 2025. E lembrando que perdeu algum programa, corre pro canal do YouTube. Domingo que vem a gente volta já num novo ano, sempre a partir das 8 da noite. E eu acho que enquanto a gente vai dando esse tchau, vamos pedir pra Tef dar mais uma palhinha, né? Então é isso, gente. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home.